Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir o que Deus tem a dizer para nós, né, nessa manhã. Nós cremos que será uma palavra de vitória, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, fala conosco, Senhor, de maneira que possamos entender, para que possamos ouvir, aprender, entender e praticar a Sua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Atos. Aqui no livro de Atos, no capítulo 8, o versículo que nós vamos iniciar é no versículo 39. Aqui, quando chega aqui no 39, anteriormente, nós observamos que os discípulos, eles estavam pregando o evangelho e ali eles estavam tendo as primeiras experiências com o Espírito Santo, né? Jesus ele havia dito para aqueles discípulos que era para eles permanecerem em Pentecoste e só era para eles saírem quando eles fossem cheios do Espírito Santo. E assim eles fizeram, né? E chegou um certo dia, a qual o Senhor, ele falou para Felipe, Felipe, vá até uma cidade chamada Gaza. Ele disse para Felipe que era para Felipe ir. E Felipe prontamente foi, ele não sabia nem o que ele iria fazer lá, né? E quando acompanhamos a leitura do texto, quando ele chega até Gaza, ali há um carro a qual está parado e o Senhor fala para Felipe, Felipe, se aproxime daquele carro. E aí Felipe se aproxima daquele carro. Quando Felipe se aproxima daquele carro, ele vê que ali tem um homem. Aquele homem que estava ali era um eunuco, que estava dentro do carro fazendo a leitura do livro de Isaías, né? Porque antes da crucificação de Cristo, até aquele presente momento, né, que aconteceu todo o plano de Deus através de Jesus, naquele momento a Bíblia que eles tinham era o livro de Isaías. Então, aquele homem, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha ouvido falar a respeito da fé, né, dos judeus, e ele estava sedento por informações, por conhecer, né, como era aquela fé que era tão profetizada, tão falada, né? E quando Felipe se aproximou do carro, né, ele viu que aquele era um eunuco. Um eunuco era um homem, né, que tinha uma autoridade muito grande, porque ele cuidava da rainha, né? Então ele tinha uma autoridade, né, vamos dizer assim, uma autoridade muito grande. Porém, para se tornar um eunuco, ou seja, para se tornar um guardião da rainha, ele precisa ser castrado. Ou seja, aquele homem ele não tinha mais a sua virilidade, porque foi se arrancado isso dele. É algo que eles precisam aceitar que seja feito para que eles tenham, né, esse cargo importante. Né? Quando eu falo a respeito disso, né, eu consigo lembrar daquela passagem que diz que aonde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Né? Um homem que deixa de ser homem por causa de um cargo. Então, muitas vezes, né, eu pensando comigo, que muitas vezes aquele homem poderia pensar em ter uma família, aquele homem poderia ter pensado em algum momento em ter filhos, mas o desejo dele ter um cargo foi maior do que ele ter uma família,
do que ele ter filhos, né? Sabemos que hoje em dia, na nossa sociedade, se pode adotar. E é algo maravilhoso, né? Porque tem pessoas que o amor se esfriou tanto que deixa seus filhos, né, sem o amor do pai e da mãe. E é maravilhoso quando Deus coloca uma pessoa para cuidar, né, dessa criança, porque criança é algo inocente. Mas entenda, o que me passa pela cabeça é o fato dele ter abrido mão, sabe? Do prazer, da felicidade de ser pai, de ser um chefe de família, né? Porque ele não tinha mais condição nenhuma, vamos dizer assim, de ser pai, né? E naquela época, ser pai era algo de honra. Quem não tinha filho era motivo de desonra. E aquele homem, ele poderia ter tido uma família, aquele homem poderia ter tido um filho, aquele homem poderia ter motivo para ser honrado, mas ele preferiu o poder. Ele preferiu ser capado para servir a rainha, para ter poder, para ter autoridade, para ter cargo. E quantos são, né, na nossa sociedade que fazem a mesma coisa, né? Que ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de buscar a Deus, eles preferem ter poder, ter autoridade, ter cargos, ou as coisas do mundo, todas vão ser destruídas. Aquilo que Deus dá para nós é eterno. Uma família é algo que vai nos dar tanto amor, tanto prazer, que nos compara ao poder de um cargo. Porque a partir do momento que aquele cargo se acabar, aquela empresa falir, acontecer algo, e aí? O que vai te restar? Sabemos que o primeiro ministério, né, do ser humano é a família. A primeira coisa, né, que Deus ele nos manda fazer é cuidar dos nossos, porque ele diz: amará a Deus acima de todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo são os meus filhos, o meu marido, a minha família, a família a qual eu construí, né, na presença de Deus. Aqueles que têm mãe, que têm pai, esse é o seu próximo, entenda? É a sua família. E esse laço familiar, ele surge a partir do quê? A partir da bênção que Deus deu lá em Gênesis, né? A Abraão, a Eva e a Adão e a Eva, lá no jardim, ele diz: multiplicai-vos. Se uma mulher é estéril, ela não consegue multiplicar. Ela é amarga. Nós lemos a história de Ana, conhecemos. Aqueles que não conhecem, Ana era estéril. Ela era uma mulher amarga, ela só vivia chorando, só vivia triste. O marido dela amava tanto ela. E ele dizia para ela: eu por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? E ela, com certeza, ela não conseguia nem se expressar. Porque uma mãe, quando ela tem um filho, a realização dela não tem como explicar. Então entenda, por mais que uma pessoa ela tenha alguém que a ame, ela tenha alguém que a cuide, né, como a Ana tinha, o choro dela, o pranto dela, o desespero dela por ser mãe era algo notório, ela era totalmente amarga, porque faltava alguma coisa. Um homem, uma mulher, quando não tem essa realização da família, é totalmente amargo, é totalmente triste, sem amor. Porque o amor é construído num lar, numa família. E quando eu vejo, né, a história desse eunuco, eu consigo entender que o final foi feliz, porque Jesus entrou na vida dele. Mas a realização dele foi espiritual. E glória a Deus por isso. Porque a material, ele mesmo limitou. Porque aqui, no versículo 39, diz assim:
E quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e júbilo continuou o seu caminho. Após, Felipe ter falado para ele, ensinado para ele, que ele se aproximou do carro e ele estava lendo o livro de Isaías, e Felipe perguntou para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele disse que não estava entendendo, porque não tinha ninguém para explicar para ele. E aí o eunuco disse para Felipe que era para ele se assentar ao lado dele, então, e explicar para ele. Porque Felipe sabia do que ele estava lendo, né? Ele estava lendo Isaías 53, como tinha sido, o processo, da vinda de Cristo. E aí o Felipe explicou para ele. E ali, a partir do momento que Felipe explicou para ele, no coração dele veio ainda mais fé. E ele creu. Ele creu em Jesus. Ele creu naquilo que estava escrito. Que Jesus ele desceu como um renovo, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha. E ali aquela crença, aquela fé que veio no coração daquele eunuco, ele disse para ele: o que te impede de me batizar? Felipe já tinha explicado tudo para ele. E Felipe virou para ele e disse: nada me impede. Se você crê em nome de Jesus, você crê que Jesus ele veio, para nos salvar? E aquele eunuco disse: eu creio. Ele disse: você quer se batizar? Ele disse: eu quero. E eles desceram daquele carro e foram até o rio, e Felipe batizou aquele eunuco. E aqui no final diz que o júbilo continuou o seu caminho. Aquele eunuco, embora tenha feito a escolha errada, vamos dizer assim, porque escolher não ter família, escolher não ter, o convívio familiar, escolher não ter aqueles a quem amar e aqueles a quem ser amado, é algo amargo, muito triste. Quando você vê uma pessoa triste, você pode ter certeza que algo não está bem na família dela, ou ela não tem uma família. Porque quando ela tem uma família, ela tem motivo para ser feliz. Ela tem motivo para se alegrar. Assim como esse eunuco, quando ele se batizou, ele teve alegria, sabe? Eu me lembro que uma vez eu conversando, com a minha pastora, que na época, muitos anos atrás, me ensinou os primeiros passos cristãos, ela disse para mim que quando nós nos batizamos, após o batismo, vem um renovo do Espírito Santo, que traz muita alegria. E eu disse para ela que quando eu me batizei, eu senti uma alegria tão grande que eu não conseguia me explicar. Eu quase não conseguia me conter de mim mesmo, em mim mesmo. E ela disse que é o renovo do Espírito Santo, que veio no mesmo dia que eu me batizei. Então, quando eu li essa história, eu me lembrei que eu também tive essa alegria de caminhar com Cristo, essa alegria de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E ele sentiu essa alegria e ele continuou a caminhada dele, com muita alegria, entenda. Muitas vezes, nós, seres humanos, fazemos escolhas erradas. Escolhemos andar por caminhos errados, escolhemos, algo que não nos edifica espiritualmente. Mas entenda, Jesus, ele nunca vira as costas para nós. Quando nós buscamos a Deus, Jesus, ele sempre está pronto para parar e ouvir o que nós temos a dizer para ele. Esse eunuco, embora ele tenha tido a primeira escolha dele errada, embora o primeiro intuito dele era ter poder, era ter status, e ele escolheu ser o eunuco, uma pessoa castrada, uma pessoa naquele momento incapaz de ser honrado, na sociedade. Mas entenda, ele pode até ter deixado de receber a honra na sociedade, mas Deus o recebeu com honra. Deus o honrou porque ele creu.
E naquele momento que ele se batizou, a alegria veio, o renovo do Espírito Santo veio na vida dele e ele seguiu com alegria, né? Nós podemos entender que são muitos aqueles que creem em Jesus, que recebem a Jesus, que se batizam até, mas eles não recebem esse renovo do Espírito Santo. E muitos caminham com tristeza, né? Caminham, mas eles não têm a alegria, né? Essa alegria que vem através do renovo do Espírito Santo. Eu entendi que esse renovo do Espírito Santo ele pode vir no primeiro momento que você se batiza nas águas. Mas entenda que para que ele venha, você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa confiar naquilo que você lê nas Escrituras, naquelas promessas que Deus faz para você, na bênção que Deus te dá, né? Naquilo que Jesus fez por mim, por você. Nós precisamos crer. Porque se tiver uma única falha de crer, de crença, esse renovo não vem. Porque esse renovo é para completar o teu espírito com o Espírito de Deus. E quando tem dúvida no coração, essa alegria de continuar seguindo a Jesus, de continuar servindo a Ele, conhecendo, né, a história, tudo aquilo que Jesus fez. Se houver dúvida, esse renovo não vem. Para que nós sejamos renovados e, vamos dizer, preenchidos pelo Espírito Santo, nós não podemos ter uma falsa fé. Nós não podemos acreditar desacreditando. Nós precisamos crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Esse eunuco, ele creu. Eu creio que no momento em que eu me batizei, eu também criei. Porque foi exatamente essa alegria incontrolável que veio dentro de mim. Foi algo muito lindo. Não há como explicar. E eu entendo a alegria que ele teve. E ele continuou seguindo a Jesus. Entenda, ele pode ter feito a primeira escolha errada? Ele fez. Mas a partir do momento que ele entendeu que ele poderia não ser honrado na sociedade, mas que se ele buscasse a Jesus, ele poderia ser honrado espiritualmente, eternamente no céu. Ele buscou isso. E eu creio que aonde ele chegou, para onde ele foi, eu creio que ali ele evangelizou. Ali ele falou de Cristo, ali ele falou do renovo, ali ele falou das maravilhas que ele sentiu quando ele se batizou. E eu creio que ele foi porta-voz dessa alegria, né, de dizer, olha, aqui eu posso não ter honra, né, a honra da família, aqui eu posso ter escolhido a honra que passa, a honra passageira, mas a honra de ter o preenchimento do Espírito Santo, da alegria de seguir a Cristo, essa ninguém me tira. E eu conto para vocês, eu vou contar para vocês. Isso é evangelizar. Eu creio que ele fez isso. E ele fez isso em muitos lugares. Eu tenho no meu coração que isso alegrou muito o coração de Deus. Que foi um servo de Deus, Felipe, que foi usado por Deus para fazer isso. Entenda, quando Deus mandar você fazer algo, simplesmente faça. Felipe não sabia, né, o que ele iria fazer naquela cidade, mas Deus sabia. Deus ele mandou Felipe ir, Felipe foi, e olha o que aconteceu. Quando Jesus nos manda fazer algo, simplesmente precisamos ir e fazer. E Deus sabe o porquê e o para quê e quando. Deus é fiel na nossa vida. E Ele sabe de tudo. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essas palavras. Oh, Deus, muitas vezes fazemos escolhas erradas, mas nós temos o Senhor para nos mostrar o caminho certo, para nos ensinar onde e como devemos caminhar. Oh, Deus, eu agradeço ao Senhor
pela vida dos seus evangelistas. Agradeça ao Senhor pela vida dos seus pastores. Agradeça ao Senhor pela vida dos teus profetas, dos teus messias. Oh, Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida dos teus missionários, pela vida de todos aqueles, Pai, que o Senhor faz ensinar a tua palavra, o Evangelho, para que venha essa fé no coração do teu povo e eles tomem a atitude certa, saiam da escuridão. Oh, Deus, saia da desonra e entre na tua presença com autoridade e alegria do Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por essa palavra. Que ela seja a palavra que vai nos edificar